Tudo ok agora? Vamos ver, vamos conectar novamente aqui a professora Cláudia, né? E aí, professora, ia dizendo da importância de uma data como esta e seja bem-vinda de volta ao programa, viu? Tá, desculpa, Bassan, é Agora. que caiu a minha internet. Sim, mas agora tá tudo ok, eu lhe ouço perfeitamente. Vamos falar da Batalha das Tabocas, 376 anos. De fato, a Batalha de Tabocas foi fundamental para que viesse Guararapes depois e automaticamente a gente conseguisse expulsar definitivamente os holandeses, professora? Muito obrigada, viu, Bassan, pelo convite. É um prazer para mim estar hoje aqui, falando sobre um tema que é tão importante para mim na condição de historiadora. Você consegue me ouvir bem? Bem, estou lhe ouvindo bem. Certo. Com relação à batalha, né, das Tabocas, ou ao 376º aniversário desse embate, que se deu em 3 de agosto de 1645, foi de fato, e a importância dele, assim, para resumir a sua pergunta, a importância dele é total no que diz respeito à expulsão dos holandeses em Pernambuco, uma vez que, veja só, o exército holandês bem ocupado, bem equipado e também com vários, com um poder bélico muito maior que o nosso não tinha, e que vinha de constantes vitórias, ele em Tabocas tem a sua primeira derrota, o que fortaleceu não apenas o desejo, mas também a confiança desses insurreitos de expulsar de vez ou sair de vez do domínio holandês. Então, respondendo bastante a sua questão, Tabocas foi essencial, sim, Uhum. para que 9 anos depois, lá em 1654, na Campina de Taborda, se desse a rendição total dos holandeses, ou o fim do período holandês no Nordeste Oriental do Brasil. Uhum. Professora Cláudia, é verdade que o número de combatentes também dos brasileiros que estavam aqui em nossa cidade eram bem menor, né? E quais foram os nomes fundamentais nessa conquista, no qual nós poderíamos citar? Então, muito boa a tua questão com relação a isso, porque põe a questão historiográfica com relação ao número de combatentes dos lusos brasileiros. Eu não tenho condições ou não tenho propriedade para te falar Uhum. em torno de quantos eram, não. Mas algumas narrativas apontam que provavelmente foram mortos cerca de 370 holandeses nesse embate. Uhum. Então, são números, né? Está uma estatística que aponta o desfalque grande que teve os holandeses. Agora, Uhum. sim, vale salientar que a gente está falando de um período de guerra, né? Então, é claro que as narrativas elas estão envoltas também desse sentimento de quem está narrando, de mostrar também esse desejo de perpetuar na história a condição de vencedor. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós, historiadores, quando estamos analisando os fatos, a gente tem muito cuidado com relação a esses dados precisos que muitas vezes querem que a gente aponte. Aham. Mas a sua outra questão, com relação aos principais personagens, a gente pode citar o João Fernandes Vieira, que era um importante senhor de engenho. Sabe aquela área ali, Baçã, da várzea, onde hoje é o propriedade da família dos Brenan? Sim, sim. Na Várzea no Pronto, Recife. o engenho dele ficava ali naquela localidade. O engenho de João Fernandes Vieira, Sim. que adquiriu fortuna durante o período holandês. Veja que questão, viu? Mas depois eu explico sobre isso. O que Uhum. vale agora pontuar é que a gente pode destacar a presença ou a importância nesse conflito de pessoas como ele, o João Fernandes Vieira, o Antônio Dias Cardoso. Com certeza, todo esse embate ou essa estratégia de guerrilha que se deu ali, ontem, deve-se a ele, ao conhecimento que ele tinha sobre aquela localidade. A gente pode citar grupos étnicos, representantes de grupos étnicos, como o Felipe Camarão, representando os indígenas,
o Antônio Dias, o Henrique Dias e o Felipe Camarão, o Henrique Dias representando os povos escravizados e o Felipe Camarão representando os indígenas, os nativos. Mas ainda tem também o André Vidal de Negreiros, entre outros. Mas esses em si, eles desenvolvem ou desempenham papéis fundamentais em todo esse embate, tanto em Tabocas como anterior mesmo. A gente já vê essas figuras lá em 1624, expulsando da Baía de Todos os Santos os holandeses. O que acontece pós-batalha, né? A gente falava aqui de números, a senhora citou a importância de não falar de números exatos, porque de fato é preciso ter muito cuidado com relação a isso. Mas eu encontrei algo que, como a senhora falou, foram em torno de 370 inimigos mortos e que muitas daquelas armas e munições que eram utilizadas pelos holandeses passaram a servir aos brasileiros naquela época, não é? Após a Batalha das Tabocas, o que acontece? O cenário fica defasado, no sentido de que havia havia também um problema muito mais sistêmico, muito mais substancial, ou seja, mais profundo, porque não era a carência não era apenas de armas. Tanto que há relatos que a gente consegue observar onde os lusos brasileiros não ficaram apenas com as armas que os holandeses deixavam pelo caminho, mas ficaram com comida, ficaram com armas, comidas, entre outras coisas. O que a gente pode tirar disso, Bassan, é que esse exército mal alimentado, ou esse grupo, né, mal alimentado, mal equipado, conseguiu um feito histórico, derrotar através de estratégias de embate corpo a corpo um grupo que tinha o poder bélico e em quantidade muito maior. Mas sim, aí é que tá. E aí onde é que entra... Pois não, professora. Não, pode falar. E aí onde é que entra a Batalha de Guararapes, que eu tenho a impressão que é muito mais comemorada, é muito mais emblemática do ponto de vista das comemorações estaduais, por exemplo, do que a nossa Batalha das Tabocas. Onde é que entra Guararapes? Vem quanto tempo depois? E foi desencadeada graças à ação dos lusos brasileiros nas Tabocas? Então, você tocou numa ferida que ainda hoje machuca muito. A historiografia, por exemplo. O que é que acontece, Bassan? Deixa eu te contar para você saber. Sim. Nós, historiadores, discutimos muito sobre como alguns temas são privilegiados em detrimento de outros. Então, não cabe mais essa visão de que um acontecimento é mais importante que o outro. Sim, infelizmente, ao longo do tempo, isso era feito. Então, quando a gente vê, por exemplo, que comemora-se, tanto no âmbito estadual quanto nacional, a Batalha de Guararapes, e não se fala em Tabocas, eu sou professora de História da Educação Básica e vou ensinar a História do Brasil e não encontro nos livros de História do Brasil menção sobre a Batalha das Tabocas quando estou ensinando o período holandês. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque a historiografia no nosso país, ela privilegiou os acontecimentos nos grandes centros urbanos e nos entornos, na periferia desses grandes centros, as questões relacionadas às suas histórias foram negligenciadas, marginalizadas. Isso não só acontece com Tabocas, não, acontece com muitos e muitos outros lugares. Prova disso, a gente vai estudar a hecatombe, por exemplo, do Rosário. Enfim, só estou pontuando para responder a sua questão, sim, que Tabocas ela é importante porque
Foi o primeiro desfalque dos holandeses aqui. Então, imagine você, se eles não tivessem tido esse desfalque, se eles saem fortalecidos. Então, observe como é importante esse primeiro movimento de dizer, olha, a gente consegue expulsá-los. A autoconfiança que vai dar isso para quem está querendo expulsar ou se ver livre desse domínio desses povos. Agora, cabe aqui mencionar uma coisa, viu, Bassam? Sim, sim. Quando a gente fala sobre domínio, parece que o holandês é o algoz, que é... A gente tem que ter um olhar muito atento para perceber que todo colonizador, ele tem a ideia de exploração. Então, tanto portugueses, holandeses e outros povos que aqui vieram e tentaram colonizar, eles vieram com o intuito de explorar a terra, os bens naturais, o que fosse. Então, a expulsão dos holandeses, ela não teve só esse desejo de cuidar da terra, de esse patriotismo que a gente tanto exalta. Ela também teve interesses econômicos por trás, porque quando Nassau ele é posto para demitido da Companhia das Índias Ocidentais, Sim. os novos administradores vão cobrar os impostos desses senhores de engenho de forma muito alta, e esses senhores de engenho revoltados com isso começam a dizer, não, a gente não quer eles aqui não. Então, percebam que não era apenas esse sentimento nativista. Tinha também os interesses econômicos, diplomáticos, entre outros, porque o importante da gente estudar a história é isso, é tirar esses mitos, é desmistificar essas situações como questões que foram colocadas e não podem mais ser mencionadas. Então, a importância de Tabocas para que acontecesse Guararapes lá, 9 anos depois, né? Em 1654, 1653, 1654, nesses dois momentos, é por isso, porque fortalece esses revoltosos no desejo e na expectativa que eles tinham de fato expulsar os holandeses do território. Muito importante esses esclarecimentos para a população em geral ficar, não deixar que essa história morra, né? Para manter viva essa tão importante história da nossa terra. Teria mais algum destaque que a senhora gostaria de fazer com relação a esse tema? Hoje foi um dia um dia histórico para a nossa cidade. Eu considero um dos mais importantes da minha vida, porque na condição de mulher, de professora periférica, eu entendo que esses movimentos sociais que a gente está falando hoje, né, que é o movimento histórico da Batalha das Tabocas, ele vai falar também sobre grupos que foram marginalizados e que, mesmo assim, contribuíram para a formação do Estado-nação, como o grupo de negros e indígenas, por exemplo. Então, na condição de mulher, hoje foi um dia histórico. Eu fui a primeira mulher a falar ou fazer o discurso da Batalha do Monte das Tabocas, e isso nesse momento em que a gente está vivendo, onde as mulheres vão galgando cada vez mais, através de muita luta, assim como nossos ancestrais, espaços na sociedade. Hoje a gente celebra não apenas esses 376 anos da Batalha das Tabocas, mas a gente celebra um novo começo de era, como diz a música. A gente celebra novas oportunidades para grupos que foram socialmente, como o que eu represento, o grupo das mulheres, grupos que foram socialmente colocados à parte como não sendo importantes e como se a sua contribuição não fosse dada na formação da nossa sociedade. Uhum. Aqui pelo nosso YouTube, as pessoas participando, o Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico de Goiânia parabeniza a amiga Cláudia Vicente, viva a Vitória de Santo Antão. Denilson Costa afirma, a professora Cláudia sabe muito. Deixa eu ver mais aqui, Gabriel Galvão.
Importante resgate histórico-cultural da idade da população. Parabéns, professora, pela enorme contribuição. Maxwell diz Instituto Histórico e Geográfico de Garanhuns, presente neste excelente live. Parabéns a todos. Salve Vitória de Santo Antão. E aqui a professora Fátima Santos também faz os seus esclarecimentos, diz que corretíssimo essa questão do objetivo do invasor, tenham sido os portugueses, os holandeses, os franceses e ingleses em outros locais. Obrigado às pessoas que estão interagindo conosco aqui no nosso canal, no YouTube, e a toda a rede de rádios que acompanha essa entrevista agora. Professora Cláudia, eu tenho aqui vários outros temas, mas a hora corre, não espera por ninguém. Eu quero agradecer a senhora por mais uma contribuição ao nosso programa, com essa sabedoria singular, passando de forma muito didática as informações sobre a nossa história. Até o próximo encontro, tá bom? Eu que agradeço, Bassan. Gostaria também de agradecer a todas as pessoas dos institutos históricos que estão aí presentes, seja de Garanhuns, de Goiânia, ao pessoal do Movimento dos Institutos Históricos do Nordeste, com quem eu compartilhei o link para participar dessa atividade, e dizer da importância que é esse movimento de levar Tabocas como um acontecimento que foi negligenciado pela historiografia, mas que não é menos importante que qualquer outro, muito menos que Guararapes, quando a gente fala sobre a formação da memória do povo brasileiro, dessa construção da memória coletiva. Então, um abraço aí para Fátima e para todos os outros. O Gabriel, que está ouvindo lá em Goiânia, viu? Meu amigo. Coisa boa. Professora Cláudia, um abraço, uma boa tarde e até a próxima. Tchau, Bassan, um abraço. E agora a gente vai ao intervalo comercial e volta já já trazendo informações da polícia,